E o que seria esse número N? Número N é o número de solicitações de um eixo padrão de 8,2 toneladas que passam na nossa estrutura do pavimento durante a sua vida útil de projeto que o projetista estipulou. Vamos supor que nós tenhamos um N de 1 vezes 10 na 6. O que isso significa? Significa que vamos ter, né, a passagem de 1 milhão de vezes desse eixo padrão de 8,2 toneladas durante a vida útil de projeto, certo? Mas nós não temos, né? Nós não temos só esse eixo padrão de 8,2 toneladas. São diversos tipos de eixo que nós temos aí na nossa frota veicular. Mas é justamente por isso, nós vamos pegar esses diferentes tipos de eixo e transformar nesse eixo de 8,2 toneladas. Por isso que se chama o eixo equivalente padrão de 8,2 toneladas, porque nós vamos transformar todos esses eixos nesse eixo padrão de 8,2 toneladas. Vamos ver então como é que a gente faz isso aí na prática. Certo, como eu havia falado, então esse aqui é o eixo padrão rodoviário de 8,2 toneladas força. Essa é a configuração dele, então são 4 pneumáticos. Então o peso é distribuído 4,1 tonelada força para cada lado, com uma pressão do pneu de 5,6 kg força por centímetro quadrado, certo? Então como é que a gente vai fazer? Vai pegar todos os eixos que passam na rodovia e transformar para esse eixo padrão rodoviário, porque nós sabemos que não é só esse eixo que passam nas nossas rodovias, né? Então aqui eu apresento alguns dos eixos, os principais que passam na nossa rodovia. Nós temos o eixo simples de roda simples. Já coloco aqui a carga permitida máxima de 6 toneladas força, com mais a tolerância de 7,5%, ela vai para 6.450 kg. Temos o eixo simples, de rodas duplas, que é o eixo padrão, né? Depois eu coloquei também o eixo tandem de rodas duplas, tá? Permitindo então 17 toneladas, com mais a tolerância vai para 18,28. Também coloquei aqui o eixo tandem triplo. Esses são os eixos mais comuns, mas nós temos diversos eixos que passam nas nossas rodovias, diversas configurações dos caminhões, né? Então vamos ver como é que a gente transforma esses eixos para o eixo de 8,2 toneladas. Nós temos então o conceito do fator de equivalência de operação do Corpo de Engenheiros Norte-Americanos da USACE, que transforma esses eixos no eixo padrão de 8,2 toneladas. A gente consegue fazer essa transformação. Aqui eu coloquei só um exemplo, por exemplo, a passagem de um eixo simples de rodas duplas de 6 toneladas força equivale à passagem de 0,25 do eixo padrão de 8,2 toneladas. Ou seja, o dano causado por uma passagem de uma roda com 6 toneladas força equivalem ao dano causado de 0,25 do eixo padrão de 8,2 toneladas. É o que mostra aqui na curva, né? Então, traçando aqui a reta de 6 toneladas, a gente vai bater aqui. Então, dá um fator de carga, ou fator equivalente de operação, FC, de 0,25. Então, precisa ser utilizado as curvas, podem ser utilizadas as fórmulas. Aqui já deixei aqui a fórmula. Então, a gente pode utilizar essa fórmula, que é o fator de carga, nada mais é que o fator equivalente de operações. Então, tem-se o peso em tonelada força, vai se ter o fator de carga. Se colocar aqui 8,2 toneladas, o fator de carga vai ser igual a 1, né? Certo? Aqui, né? Porque faixas maior que 8 toneladas. Então, nessa equação, se colocar 8,2 toneladas aqui, vai sair um fator de carga igual a 1. Outro conceito importante é o fator de veículo, porque a gente quer saber qual é o dano causado por aquele veículo, né? Qual é o fator veículo, qual é a quantidade de vezes de um eixo padrão de 8,2 toneladas que aquele veículo equivale. Então, vou dar um exemplo aqui, fica mais fácil. O número equivalente do eixo padrão de acordo com cada veículo, isso quer dizer o fator de veículo. Vamos pegar o caminhão 3C, já deixei aqui preparado. O que é o caminhão 3C? O caminhão 3C é esse aqui, ó.
ele tem um eixo simples de rodas simples, carga máxima de 6 toneladas, esse E1 aqui, e ele tem um conjunto de eixos em tandem duplo, que somam 17 toneladas, que é essa parte de trás aqui, o E2 e o E3. Então ele tem um eixo simples e um eixo duplo, um eixo tandem duplo, tá? Então é só chegar, colocar na fórmula esse valor, nós vamos ter para o eixo simples um valor de 0,28, certo? Para o eixo tandem duplo, nós vamos pegar aqui, ó, essa outra fórmula, 1,52 1,528 vezes 10 na menos 6 vezes a carga, que é de 17. Eu coloquei aqui a carga permitida, não coloquei mais a tolerância. Então, esse valor aqui nessa fórmula vai me dar o 8,55. Soma os dois, nós vamos ter 8,83. O que isso significa? Isso significa que um caminhão 3C, quando ele passa na rodovia, quando ele passa pela minha estrutura do pavimento, isso equivale à passagem de 8,83 vezes o eixo padrão de 8,2 toneladas. Basicamente é isso que esse fator de veículo quer dizer. Então, continuando. Calculamos o fator de carga. Com o fator de carga, a gente soma os vários fatores de carga de cada eixo do veículo e a gente tem então o fator de veículo, tá? Mas então, como é que a gente faz para calcular o número N? Qual é a fórmula do número N? Como é que se calcula o número N? O número N é igual a 365, que é 365 dias, vezes fator de pista, vezes fator climático, vezes a somatória do volume diário médio dos veículos, vezes o fator de veículo, para cada veículo. No exemplo mais à frente eu vou mostrar certinho como é que é. Mas para cada volume de tráfego daquele tipo de veículo, se multiplica pelo fator de veículo daquele veículo. Faz o somatório de tudo e depois multiplica tudo isso e vai ter o N para aquele ano. Outra coisa aqui, tá? O que é o fator de pista, né? Por que eu coloquei 0,5 aqui para a faixa simples? Porque a contagem numa pista simples é feita para os dois sentidos. E depois nós vamos ter duas faixas. Então depois a gente tem que, na hora de fazer o cálculo do número N, dividir por 2, né? Ou multiplicar por 0,5. Fator climático sempre se utiliza 1. E esse aqui já é o que eu expliquei ali, que é o volume diário médio dos veículos e o fator de veículo de cada categoria. Vamos fazer agora um exemplo prático. Determine o número N a partir da TMDA, do tráfego médio diário anual, né? Considerando que o ano de abertura da rodovia em 2018 para um período de projeto de 10 anos, taxa de crescimento anual de 5%, pista simples com duas faixas. Vamos lá. Tem uma tabelinha aqui já do Excel para fazer esse exemplo. Bom, está aqui aberto então a minha tabela do Excel. Então eu já deixei aqui para preencher o fator climático, o fator de pista e a taxa de crescimento anual. Eu já deixei fator climático igual a 1, taxa de fator de pista 0,5 e a taxa de crescimento ali do exemplo 5%. O que é isso aqui? Aqui embaixo. Isso aqui são os tipos de eixo, né? Botei todos os tipos de eixo aqui, tá? Com a carga permitida e o limite também máximo de 7,5%. E o fator de carga calculado para o limite permitido, né? Não com a tolerância. Coloquei o limite máximo. Olha só, com o 0,28. Lembra do 0,28? Que foi onde a gente voltar aqui, ó. Calculamos 0,28. E o 8,55 tá aqui, ó, o 8,55, que é para o tandem duplo 17 toneladas. Então, 0,28 e 8,55. Então, está aqui já calculado o fator de carga. Abaixo, temos o cálculo dos fatores do veículo. Então, se eu tenho, recebendo a minha contagem de tráfego, eu vou ter todos os tipos de veículo. Tendo os tipos de veículo, eu venho aqui e coloco o meu tipo de veículo e ele já vai me dar direto
o fator de veículo, ele já vai somar esses fatores de carga. Porque eu fiz uma tabela aqui, uma aba aqui ao lado, em que eu tenho aqui para cada tipo de configuração, para cada tipo de caminhão ou ônibus, ele já me calcula o fator de veículo de cada veículo, beleza? Então, só mostrando aqui para vocês, se eu mudar aqui para, por exemplo, 3C, ó, ele já dá direto o 8,83 que a gente tinha feito anteriormente. Deixa eu voltar aqui para 2CB, que é do exemplo, tá? Porque temos aqui uma tabela abaixo. Essa tabela vem do campo, vem do levantamento do tráfego médio diário anual, vem da contagem de tráfego. Isso aqui a gente recebe. Então, temos um ônibus, para esse exemplo, um ônibus 2CB, já coloquei aqui 2CB, né? Não, fiz errado aqui, peraí. Fiz bobagem. Volta. Aqui, né? 2CB. Temos aqui o ônibus 2CB, temos o caminhão 2C, temos um caminhão trucado 3C e temos um bitrem articulado 3T4. Aqui foi feita a contagem e aqui já tem o fator de veículo deles. Com a contagem eu tenho que fazer o volume de tráfego projetado. Eu vou ter que projetar essa contagem para depois fazer o somatório para ter para os 10 anos que eu quero e depois eu multiplico por 365 como está lá na fórmula. Então vamos lá. O que foi feito? Coloquei aqui a contagem, ó, 2017, o ano, é esse mesmo valor de cada um, vocês podem ver aqui, tá? E depois projetei ele com 5% da taxa de crescimento até 2028. Então fiz isso facilmente aqui pelo Excel. Então fui aumentando esses valores da contagem até 2028 a uma taxa de 5% anualmente. Depois eu tenho mais essa tabela aqui. O que é essa tabela aqui? É o volume diário médio de veículos vezes o fator de veículo para cada veículo. É essa parte da fórmula final aqui, ó. Essa VDM vezes o FV. Vou voltar lá para mostrar o que foi feito. Comecei em 2018. Por que comecei em 2018? Porque no exercício fala ali abertura da rodovia em 2018. Apesar da minha contagem ter sido em 2017, não tem problema. Foi feito em 2017, eu projeto para 5% em 2018 e começo a fazer o cálculo do meu número N a partir de 2018. Então eu tenho, vamos clicar aqui duas vezes, ó, vai me mostrar a contagem do ônibus 2CB, né, 158, vezes o quê? O fator de veículo do meu ônibus 2CB, né, 3,57. Mesma coisa se eu pegar o caminhão 2C, ele vai multiplicar pelo fator de veículo do caminhão 2C. E assim por diante. No final, eu somo esse de 2018, beleza? E faço o somatório de todos para 10 anos. Aí eu vou ter um 3,24 vezes 10 na 4. Mas esse não é ainda o meu número N, porque eu tenho que multiplicar o resto da fórmula, multiplicar pelos dias, né? E pelo fator de pista e pelo fator o fator climático vezes o 365. Então, fiz isso mais abaixo. Essa parte aqui é o 365 vezes o fator de pista vezes o fator climático. Multiplico por 3,24 vezes 10 a 4. Vou ter então um N de 5,92 vezes 10 na 6. Então, isso quer dizer que eu tenho 5,92 vezes 10 na 6 passagens do eixo padrão de 8,2 toneladas num período de 10 anos. Esse é o número N, um N de 10 anos, né? Um N para uma vida de projeto de 10 anos. Tá? Se fosse uma vida de projeto de 20 anos, eu teria que projetar mais esse volume de tráfego, né? Até dar 20 anos, depois fazer o somatório
para mais 10 anos, aí eu teria um outro N aqui, aí seria um N para um período de projeto de 20 anos. Beleza então, pessoal? Forte abraço a todos, é isso aí.